Olá, nós somos Daniela e Rogério Nobre e hoje nós trouxemos aqui um caso que a gente tirou do site Terra, que aconteceu lá em Minas Gerais. A ideia com esse caso é discutir um pouquinho a importância do médico assistente dentro de um processo judicial. O resumo desse caso é basicamente o seguinte: uma senhora, ela passou a apresentar um quadro de lombalgia, uma mulher de meia idade passou a apresentar um quadro de lombalgia e procurou um médico ortopedista lá em Minas Gerais. Foi feita a investigação clínica e se desconfiou que ela tinha uma dismetria, que é uma diferença no comprimento dos membros. Foi solicitado um exame chamado escanometria e esse exame veio uma diferença de comprimento de 1,8 centímetros. Então, ela teria um membro mais curto ou um membro mais comprido de 1,8 centímetros em relação ao outro membro. Começou-se, então, um tratamento clínico para a lombalgia, que a gente vai explicar melhorzinho na sequência, e como ela não melhorava, ela voltou para fazer um novo exame, agora em uma outra clínica, e foi percebido que, na verdade, essa diferença era apenas de 0,8, né? E aí é o desenrolar desse caso. Quer falar um pouquinho? Então, exatamente, né? A gente vai discutir esse caso, assim, mas é uma reportagem do site, né? A gente sabe que as reportagens elas têm limitações jornalísticas, né? Muitas vezes da mídia. Mas a ideia é que a paciente ela tinha essa lombalgia e a escanometria revelou essa diferença de membro inferior e o médico assistente resolveu tratar essa diferença na tentativa de reverter o quadro de lombalgia. Só que a paciente ela piorou do seu quadro clínico, né? Ou seja, continuou com a lombalgia, de certa forma até pior, mesmo após ter sido havida a intervenção, que foi com uma palmilha, né? E aí ela resolveu procurar novamente o médico, que solicitou um novo exame, uma nova escanometria, e essa segunda escanometria tinha uma diferença de metade da primeira. De 0,8 centímetros, né? A diferença de 1 centímetro. Né? E aí o processo é justamente isso, né? Porque é atribuída a falha no tratamento da dor lombar, foi atribuída exatamente essa falha no resultado do exame. É um equívoco do laudo. Não é isso? É um equívoco no laudo. E né? quando essa paciente ela retornou à clínica original, e o médico radiologista realmente reconheceu que tinha havido uma falha técnica, mas ele foi processado, ele e a clínica, e foram condenados em danos materiais e danos morais. Teoricamente, supostamente, pelo insucesso. Né? Exatamente. Aqui tem uns pontos importantes a gente falar, que a radiologia é uma das especialidades médicas, né, onde a gente vê a responsabilidade objetiva, ela é cobrada, né? Isso é bem... Exato. É cobrada porque polêmico, né? É controvertido, mas a gente compreende isso, porque o resultado do exame ele vai provocar, né, consequências no tratamento, e aquilo que está escrito é a própria responsabilidade de quem está emitindo o laudo. Né? Então, por isso, muitas vezes a radiologia ela é considerada de responsabilidade objetiva, embora não exista esse rótulo para a especialidade. A especialidade tal é objetiva, a especialidade tal é subjetiva. Isso depende, cada caso é um caso. Né? Mas uma coisa que a gente deve sempre levar em conta, né, nesse caso especificamente, é que essa diferença de membros, nós não somos iguais de um lado e de outro. Né? Exatamente. Até a diferença de 1 centímetro ela é encontrada em grande parte da população. E a literatura é até clara no sentido de que isso não é uma doença. A diferença de 1 centímetro nem é uma doença, nem provoca uma doença. Né? Do ponto de vista de evidência, não tem evidência científica que diga que porque você tem mesmo membro inferior, 1 centímetro mais curto que o outro, você vai ter problema. E é esse um caso importante na desse lombalgia, caso que a gente pegou, né? Exatamente. O que acontece é que o laudo, né, ele vai mostrar, ele vai provocar uma decisão do médico. No entanto, a evidência mostra que as lombalgias, uma diferença de membro não vai causar especificamente uma lombalgia. Uma diferença de 1 centímetro não vai causar essa lombalgia. Agora, uma diferença que se aproxima de 2 centímetros pode causar dores
não necessariamente lombares, pode ser em todo o membro inferior, nas articulações do membro inferior, tornozelo, joelho, quadril e a região lombar também. Em atletas de alta performance. Em atletas de alta performance. Pois é. Assim, braçais. Então, o site não traz essa informação. Então, presume-se que a paciente, nesse caso, ela não era um atleta, né? Não era uma pessoa que competia todos os dias. Então, quando há agora a realidade, a certeza de que há uma diferença de até de 0,8 centímetros, significa dizer que ela não tinha exatamente essa lombalgia por causa da dismetria. Um ponto que eu acho interessante também nesse caso é que há um relato de que a paciente foi tratada com a palmilha, né? E a gente questiona uma palmilha de 1,8, né? E a gente questiona, porque a gente sabe que é difícil adaptar uma palmilha de quase 2 centímetros em um sapato, mesmo calçado fechado, e a mulher é muito difícil se adaptar e deixar de usar o salto ou a sandália aberta para usar uma palmilha de 1,8. Então a gente já questionou isso. Outra coisa também é que a literatura ela não indica que você corrija toda a dismetria, mesmo a gente imaginando que essa dismetria fosse acima de 1, onde teria a indicação de se começar a usar uma palmilha, né? Se começa por uma palmilha muito menor, 0,5. Tem que haver uma correção gradativa. Uma adaptação, né? E o que a gente questiona é que quando essa diferença, na verdade, que seria de 1,8 baixou para 8, na verdade, mesmo que ele tenha colocado uma palmilha, esse membro teria ficado menos de 1 centímetro maior do que o outro. Continuaria naquela faixa de tamanho, de diferença de membros, que não provocam, né, do ponto de vista de evidência científica, não são aptos a provocar a dor lombar. E o que eu questiono aqui é exatamente a função, a atuação do perito e do assistente, que a gente até brincou mais cedo dizendo que tinha faltado assistência nesse caso. O que você entende disso? O que você acha desse ponto que eu estou colocando? Exatamente, até por uma questão lógica, biomecânica, claro que a medicina não explica exatamente isso, mas até por uma questão biomecânica, se você tem um atrito de um lado pelo membro inferior ser menor e você adapta uma palmilha ali para fazer o que a gente chama de descarga, né? Na ortopedia a gente entende isso como descarga, daquele lado para transferir para o outro lado, é provável que haja uma melhora. Isso é uma provável biomecânica. Isso é uma lógica biomecânica. Não vai haver uma piora do quadro clínico, né? E isso é o que a gente também vê, que ali provavelmente, nós não sabemos se houve perícia, mas independente de ter havido ou não perícia, faltou assistência técnica para que pudesse explicar determinados detalhes técnicos do problema. Outro ponto importante que eu acho é no médico assistente. A gente sempre bate na questão da perícia médica, que os exames complementares, como os próprios nomes dizem, né? O próprio nome diz, são complementares. Um exame complementar. Parece óbvio, mas nesse caso, por exemplo, o médico clínico ele tem condições de medir uma diferença de membro inferior. Ele não pode fechar os olhos e acreditar tão somente num exame de escanometria. A gente sabe que o exame vai dar uma alteração, mas, por exemplo, ele não é capaz de verificar a alteração de partes moles, né? Se você tem um colchico calcâneo maior que o outro, você vai ter um membro maior que o outro, mas o osso vai estar do mesmo tamanho. Ou se você tem um membro desviado, né? O genovalgo, o genovário, que seria aquele joelho em arco, aquele joelho que o povo chama zambeta, né? Uhum. Você pode ter um membro encurtado, mas a escanometria pode mostrar o tamanho completamente normal. Então, assim, atribuir todo o insucesso do tratamento ao radiologista é um equívoco do ponto de vista de ciência médica, ao laudo do radiologista. Primeiro, porque o clínico não poderia se basear somente nesse exame, que é falho, por conta disso que a gente está colocando. E segundo, porque não há evidência científica nesse sentido, que diga que uma dismetria de 1 centímetro vá causar um problema de dor lombar, né? Não há evidência forte nesse sentido. Então, o médico não poderia afirmar isso. Então, isso é bem interessante, que a gente vê muitas vezes um médico assistente ele se basear no próprio exame complementar para dar um diagnóstico. Então, isso é um equívoco, é um erro dentro da propedêutica médica. O médico ele tem que ter o seu diagnóstico clínico e endossar com o exame complementar. Então, nesse caso especificamente, isso faz muita diferença, porque, por exemplo, para fazer um diagnóstico clínico de dismetria, você tem várias maneiras. Você pode medir o comprimento real, o comprimento aparente, isso é medido no exame físico,
da região do trocânter maior ao maléolo, ou da região da espinha ilíaca ao maléolo, ou também da região umbilical ao maléolo, então são comprimentos que você pode utilizar. Você pode ver o nível das cristas ilíacas, você pode também utilizar blocos de madeira para fazer um equilíbrio do tronco, combater a báscula da pelve ali no próprio consultório, você descobrir que você não deveria confiar inicialmente naquele exame que ele recebeu. A gente não fala aqui que o radiologista não tem uma responsabilidade. Ele tem sim a responsabilidade de emitir o laudo, até porque, como eu falei, o laudo escrito por si só vai realmente provocar uma consequência de conduta. Inclusive, houve uma alegação, desculpa interromper, houve uma alegação nesse caso que o laudo teria saído errado porque o paciente, por conta da posição do paciente, o que não exime o médico, né? Não exime. Nem o serviço. Se houve uma falha no posicionamento, houve uma falha de serviço. Ele tem que trabalhar para que o exame saia em um bom padrão, né? Só para entender, a escanometria é um exame que mede a diferença dos membros inferiores, levando em conta todas as articulações do membro inferior, né? E hoje tem a escanometria digital, que você pode fazer medições muito mais precisas, né? Mas o que a gente vê é que essa questão do radiologista, ele tem a sua responsabilidade de emissão, mas quando você vai para um processo judicial, a ideia é que tenha realmente havido um dano para o paciente por causa do laudo. E nesse caso, nós estamos aqui, claro que, como eu falei, existe a questão da midiática do site, né? Então ele tem informações ali, tem lacunas de informações, a gente está discutindo o caso de forma acadêmica, né? Mas o fato é que, de acordo com a literatura técnico-científica, esse dano não teria razão de ocorrer, pelas explicações que a gente já falou, de que a sintomatologia ela não é nem consequência da doença e nem consequência do tratamento. Eu não sei se você concorda comigo, mas analisando esse caso bem grosso modo, como a gente pôde fazer, eu diria que se a gente tivesse que apontar uma falha de conduta, teve do serviço de radiologia do radiologista, mas no meu ponto de vista, pensando de forma pericial, teria falha de conduta maior do médico que assistiu o doente, né? Porque a conduta não estava muito dentro da literatura, ele se baseou somente nos exames complementares para instituir um tratamento. Eu diria que, analisando grosso modo, obviamente, que, na verdade, eu penso que houve mais falha da assistência do que no caso do médico que deu suporte do radiologista, não tirando, não eximindo a culpa desse também. Então, a gente até vai encontrar na literatura algum tipo de trabalho indicando que você possa ter uma lombalgia em virtude de uma dismetria do membro inferior. Porém, geralmente esses trabalhos eles não têm nem evidência científica fidedigna, né? E nem são trabalhos de boa qualidade. Eles não conseguem comprovar isso, né? E a gente sabe categoricamente que isso realmente, se você não teve o dano, e é isso que a literatura de boa qualidade nos mostra, combatendo esse mito, né? Então, se não teve o dano, não há nexo causal. Então, nesse caso, vale a importância do médico assistente, né? Do perito também. Do assistente técnico. E principalmente do assistente técnico, que ele seria o profissional apto a fazer a defesa desse médico que foi condenado, a gente não sabe se teve perícia, nem assistência, mas seria o assistente e o médico a fazer essas ponderações que nós estamos fazendo aqui hoje. Levar a literatura médico-científica, né, técnica, de uma forma de mais qualidade, né, para poder provar ali que não há um dano. Se não há dano, não há nexo causal específico para esse caso. Acho que o que nós queríamos trazer hoje era esse caso, né? E ficaremos por aqui. Até o próximo.